para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un iconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Como viví, como viví, yo me muero como viví, como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56, el programa del partido Vanguardia Popular por esta señal de Tele1. Recuerda, Tele1 en todo el territorio nacional, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador. La señal de Tele1 lleva hasta sus hogares Ecos del 56. Y como todos los viernes, agradecemos su compañía desde su casita, desde su hogar o desde las redes sociales en nuestras páginas de Facebook de Ecos del 56 TV
o de periódico Libertad. Así que agradecemos como todos los viernes. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía. Hoy, como hemos venido anunciando toda esta semana, tenemos un invitado especial. Para nadie es un secreto el impacto que causó el movimiento de la ultraderecha en Brasil intentando dar un golpe de Estado en contra del recién electo presidente Lula da Silva. Esta situación es un reflejo o un eco o una situación que ya se había visto algo similar cuando los seguidores de Donald Trump, la ultraderecha que es seguidora de Donald Trump, tomó el Capitolio en los Estados Unidos. Pero también es una forma de expresión de la ultraderecha cuando ven que el pueblo o los pueblos tratan de, en el caso concreto de Brasil, no estoy hablando de los Estados Unidos, sino de Brasil, el pueblo decide votar por el candidato que representa sus verdaderos intereses. En este caso concreto, Lula da Silva, ganador de las elecciones anteriores y que recién toma el poder o el gobierno en Brasil. Bueno, este movimiento de la ultraderecha es también un reflejo de cómo se ha venido posicionando en todo el mundo la ultraderecha. En nuestro país lo vivimos con un gobierno autoritario, radical, extremista del neoliberalismo, del capitalismo. Un agente del Banco Mundial es electo presidente e inmediatamente asume una posición radical en nuestro país. Bueno, vamos a conversar hoy sobre lo que ocurrió en Brasil, que también tenemos muy cerca lo de Perú y la violencia y la muerte que se está generando en Perú. Pero bueno, en este caso concreto tenemos el placer de presentarles a ustedes nuestro invitado especial. Él es Pedro César Batista, es periodista, escritor, internacionalista y secretario ejecutivo del Comité Antiimperialista General Abreu y Lima. Él es de Brasilia, capital del estado de Brasil, y con él vamos a conversar. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos en este programa. Muito gosto por estar acá, Martim. Muitas graças por la invitação. Eu vou falar despacito por diante de nós outros em nossa América temos o português e o espanhol, pero nossos verdadeiros idiomas são miles de los pueblos originários que foram dizimados, massacrados por el colonizador. De toda a nossa América isto ocorreu. Então, obrigado por falar sobre o Brasil. E está em el programa Ecos de 56 TV, programa de la vanguardia popular. De la TV 1 é muito importante porque a luta de ustedes em Costa Rica e os pueblos em la região e toda nossa região tem grande importância em enfrentar os crimes organizados, financiados por la CIA, por la Casa Branca, por el Pentágono, que sempre creyeron que nossa região é su quintal. A doutrina Monroe, para eles, segue valendo, apesar de ter sido hecha em 1850, mais ou menos, hasta hoje eles creem que acá é su quintal. Eles têm su pátio traseiro, que eles têm acá todos os direitos sobre nós outros. E Brasil não é diferente. Brasil, eles também creem que acá é o pátio traseiro de eles. Então, falar sobre o ocorrido em lo último domingo, dia 8 de janeiro, acá em Brasília, é muito importante porque tem a ver com tudo que nós outros estamos vivendo em nossa região. Como você abraste,
El Peru, o que fazem hoje a golpista Dina Boluarte, que já assassinou dezenas de jovens que estão em las calles contra o golpe, o que a Venezuela tem enfrentado desde a vitória de Hugo Chávez em 98, o criminal bloqueio contra Cuba, que há 63 anos. Então, acá no Brasil, nós outros também enfrentamos os mesmos inimigos, os mesmos lacádios do império, que é isto que Bolsonaro e seu grupo de fato são, né? Lacádio de lo gran capital, de los neoliberales, e é isso. Vamos abrir, eu estou aqui para detalhar as ações, para informar o que houve acá em Brasília e como isto começou e como onde poderemos chegar, quais os caminhos, qual a direção que nós outros temos para derrotá-los e seguir adelante. Por seus seguidores, porque apoiavam Lula, com tortura, com nação criminal ao longo de todos os 4 anos que Bolsonaro foi presidente. Então, os 12 dias de governo do presidente Lula, ele enfrenta o acúmulo destas ações que foram feitas não somente nos 4 anos do governo de Bolsonaro, mas é fruto de uma ação que vem sendo planeada em nossa região, que começou mais precisamente com o golpe contra Manuel Zelaya em 2009, quando ele foi sacado de Honduras e deixaram incluso em aeroporto de São José, depois que o sacaram. Depois sacaram o presidente do Paraguai, Fernando Lugo. E depois de Fernando Lugo, vieram cá e sacaram a presidente Dilma Rousseff. Em 2018, com a eleição de Bolsonaro, e também lá com Macri, presidente da Argentina, eles organizaram o golpe que colocaram Jeanine Áñez, uma golpista, em lugar de Evo Morales, incluso com dezenas de mortes, e ela e outros estão em cárcere pagando os crimes. E ahorita, mais recente, nós vimos no golpe contra Pedro Castillo, em finais de 7 de dezembro de 21, se eu não estou enganado, caçaram o governo e encarceraram o presidente Pedro Castillo em Peru. Então, o governo de Lula começou a sendo o resgate da luta do povo brasileiro em la defesa não somente da democracia, mas de los resgates e los direitos do povo que foram sacados ao longo depois do golpe do presidente Dilma Rousseff. Foram 6 anos onde os neoliberales privatizaram as estatais, sacaram os direitos de los trabalhadores, como os direitos trabalhistas, a legislação garantizava os direitos de los trabalhadores, a educação, e ser desmonte, uma desarticulação total, que em finais de 2022, as universidades acá no Brasil não tinham prata nem para pagar a energia, as despesas de manutenção. Então, Lula empieza em este momento e com uma vitória que foi uma grande vitória porque o Bolsonaro não respeitou a legislação, não respeitou o processo eleitoral. Durante todo o tempo, ações permanentes, criando grupos de milícias. Acá as milícias são de la extrema direita, são ligados ao narcotráfico, e há grupo muito forte, que também é esse trabalho de organização armada, ideológico muito forte, que são os neopentecostales, que também são os mesmos que Donald Trump tem como base nos Estados Unidos. Então, no primeiro turno, Bolsonaro não perdeu as eleições por muito pouco, dia 2 de outubro de 21. Durante o processo hacia a segunda volta,
Foi uma campanha muito dura, com muitas fake news, com muita violência, com muita prata, o dinheiro acá, as moedas circularam em grande quantidade. O Bolsonaro conseguiu, incluso, liberar recursos a los motoristas de los caminhones, los motoristas de los táxis. Ele distribuiu hacia prata para milhões de pessoas de maneira ilegal, arbitrária, pero depois de conseguir aprovar em el Congresso, onde ele tinha o controle. Mesmo assim, Lula conseguiu fazer um amplo arco de alianças, uma frente muito ampla. Seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi governador do maior estado acá do Brasil, São Paulo, durante 4 vezes, e junto trouxe os partidos de centro, os partidos de centro-direita e também a esquerda, os partidos mais à esquerda, junto com o PT. E conseguimos vencer as eleições com pouquinho mais de 1% de diferença. E desde então, o Bolsonaro não reconheceu o resultado. E seus seguidores seguiram cerrando as carreteras. E no dia seguinte, a vitória de Lula, em dia 31 de outubro, eles cerraram centenas de pontos em carreteras do Brasil. Incluso no próprio dia de las eleições, a polícia responsável por as carreteras no Brasil essa é uma campanha para impedir que os eleitores de Lula chegassem aos locais de votação. Depois, no dia seguinte, com a vitória de Lula, a polícia que deveria desobstruir, liberar as carreteras, apoiou os manifestantes que não reconheciam o resultado das eleições. E esta mobilização cresceu, eles ocuparam hicieron acampamentos delante de los quartéis generales do Exército, das Forças Armadas Brasileiras, e quedaram hasta ahorita. E em dia 12 de dezembro, no dia em que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin receberam a diplomação, o certificado que garantizava que eles teriam vencido as eleições, acá em Brasília, os bolsonaristas atacaram a cidade, incendiaram automóveis, depredaram a polícia, uma delegacia de polícia acá, e mesmo assim, a polícia não encarcerou nenhuma pessoa. A polícia mirava as ações criminais de los bolsonaristas e não fez nada. Isso dia 12 de dezembro. E aí, quando cambiou o governo, dia 1º de janeiro, Lula tomou a possessão da presidência. Foi um ato muito grande. Nós outros éramos cerca de 400.000 pessoas acá em Brasília. Bolsonaro saiu do Brasil 2 dias antes, porque sabia que seria encarcerado caso quedasse acá, e foi hacia Orlando, onde está hasta agora. E depois da posse de Lula, eles empezaram na mobilização nacional, organizada em los acampamentos que estavam delante de los quartéis, em todo o Brasil, dizendo que ocupariam Brasília para tomar o poder, derrubar o presidente Lula e tomar o poder. O novo governo do presidente Lula e seu ministro de Justiça fizeram toda a mobilização com os responsáveis por a segurança acá em Brasília, que é o governo local, que então tinha como governador Ibanez. E seu secretário responsável por a segurança era nada mais, nada menos que o ministro de Justiça de Bolsonaro. Ele saiu do ministério de Bolsonaro e veio assumir a segurança em Brasília, responsável por a segurança do novo governo. E o ministro de Justiça de Lula, Flávio Dino, hizo o acordo
as negociações e arreglou toda a situação para que no dia 8 de janeiro, ahorita, passado, a polícia evitasse qualquer transtorno em nossa cidade. Pero que nada disso foi hecho. Tinha um acordo que a sede do poder estaria cercada por a polícia e eles não poderiam se aproximar de allá. Pero em lo dia de domingo, 8 de janeiro, a polícia esse foi dar segurança a los radicales de la extrema direita e incluso há imagens que mostram coronéis, um coronel do exército brasileiro impedindo que depois que a polícia, depois que houve a intervenção acá, na segurança em Brasília, ele tentando impedir que a polícia encarcerasse os extremistas del Bolsonaro, seguidores de Bolsonaro. Então, nós outros hoje, o presidente Lula, incluso hoje, em uma entrevista com os periodistas, abrava os manifestantes da extrema-direita que fizeram atos terroristas tiveram o apoio de la polícia e de parte das Forças Armadas. Incluso, lunes, depois, dia 9, depois de los atentados, a destruição que eles fizeram acá em Brasília, destruíram, ocuparam a sede do parlamento, destruíram muito. Destruíram totalmente a sede da Suprema Corte, acá em Brasília. O mobiliário, as obras de arte, a estrutura física. E destruíram parte da sede da presidência da República, o Palácio del Planalto. E tudo eles fizeram por cerca de 1h30, 2 horas, com a polícia sem fazer nada, absolutamente nada. Dentro do Palácio da Presidência da República, há 2 grupos de soldados do Exército para garantizar a segurança do espaço do presidente. Os soldados do Exército não fizeram nada, pelo contrário, tinha um coronel que estava tentando impedir que a polícia, depois que a situação foi arreglada e um novo Lula, o presidente Lula, interviu na segurança em Brasília e nomeou um interventor. Depois de isso, solamente que a polícia começou a agir. Então, é uma situação muito delicada. Todos nós outros sabíamos que isto iria acontecer e não foi a primeira vez. Tanto que depois do dia 8, ahorita, hoje é jueves, miércoles e martes, eles derrubaram torres de transmissão de energia. Eles seguem fazendo suas ações. Ayer, eles programaram novamente ações em todo o Brasil, pero não conseguiram fazer porque a justiça, há um ministro da Suprema Corte acá em Brasil, chamado Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele tinha tido uma posição muito firme. Ele enfrentou, desde quando assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, até hoje, o enfrentamento com a extrema-direita. Hoje, acá em Brasília, cerca de 1.400 pessoas encarceradas, graças à intervenção que o presidente Lula fez na segurança e na posição de la justiça através de este ministro Alexandre de Moraes. Então, esta peleia entre a extrema-direita de Bolsonaro, que é representada por los terratenientes ligados ao agronegócio, por los fundamentalistas de las igrejas neopentecostales, por setores de las Forças Armadas e por muitas forças de las polícias estaduais, e tanto militares que estão ostensivamente armadas, como as civis que são investigativas, e setores da pequena burguesia, incluso setores do lupesinato e até mesmo das camadas populares. O Bolsonaro conseguiu arreglar e ter um apoio e organizar este apoio
armá-los e estão mobilizados. Então, essa peleia vai muito lejos, ela não termina agora, em este momento, que há 1.400 bolsonaristas encarcerados. Crímenes foram dia 8. Dia 10, o Bolsonaro, de lá dos Estados Unidos, fez um vídeo dizendo que não reconhecia o resultado eleitoral que elegeu Lula. Então, é uma repetição maior, mais organizada e mais estruturada. E certamente, Steve Bannon, Vox e a extrema-direita da região e do mundo está por trás desta ação, porque eles têm armas e muita prata. E nós outros acá estamos enfrentando eles e vamos derrotá-los. É um pouquinho isto que eu espero ter informado o que houve efetivamente. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por todo este panorama que nos da sobre lo que, no solamente de lo que ocurrió el domingo 8, sino también los antecedentes que vinieron a generar esta situación, no solamente en Brasil, sino en toda nuestra América y el mundo. Cuando mencionas que la policía o las Fuerzas Armadas no intervinieron y que en lugar de eso respaldaron y se incorporaron a esas protestas de la extrema derecha, uno piensa que en el caso de Brasil, que es el país más grande de nuestra América, y la complejidad de estados que componen Brasil hace pensar que no es fácil hacer cambios importantes en la estructura policial o militar. Y bueno, ni pensar en el tema económico, porque lo decías muy bien, el poder económico lo tienen estos grandes terratenientes, grandes capitalistas en Brasil. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de movimiento, de acción del gobierno de Lula para tratar de contener esta situación de la extrema derecha? Martim, o presidente Lula é um liderazgo que tem uma capacidade muito grande, histórica, de enfrentar as adversidades. Ele começou sua luta como o presidente de los sindicatos dos metalúrgicos na cidade de São Bernardo del Campo, na região industrial chamada ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e Diadema, ABCD, e São Pablo. E hasta hoje, ele vive esta contradição. Ele é filho de família muito pobre, muito carente, então toda a sua história tinha sido de enfrentar estas contradições. Neste momento, quando ele foi encarcerado em 2018, muitas pessoas diziam: saia do Brasil e se exile, porque na prisão arbitrária e ilegal, que foi uma ação de la guerra híbrida, coordenada, orientada e feita pela CIA, Lula dizia: não, eu vou quedar encarcerado, mas eu vou sair e vou provar que sou inocente, e eu não tenho responsabilidade por acusação que é. Se ele quedou encarcerado mais de 500 dias, saiu da prisão, foi candidato à presidência, enfrentou todas as acusações, ameaças, e em los 12 dias do governo também enfrenta as contradições
situações muito duras. Então, ele tem uma experiência acumulada muito grande. Quando ele foi encarcerado em 2018, ele fez um discurso que ele abriu. Se eu quisesse fazer a revolução, eu não teria criado um partido como é o Partido de los Trabajadores, que é um partido de centro-esquerda. Ahorita, nas eleições, ele abriu que é vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do Partido do Partido da Social-Democracia Brasileira. Lula abriu. Nós outros sempre tivemos o mesmo projeto político ideológico. Então, Lula, com sua proposta de fazer as reformas em el Brasil, reformas dentro do marco de la sociedade burguesa capitalista, como o Brasil, dependente, atrasada, com todas, nós outros acá vivemos, os terratenentes creem ainda que têm direito à escravidão, a pegar os trabalhadores e a serem de eles escravos. A burguesia crê que os pueblos negros, os indígenas, os pueblos originários têm que ser miseráveis nas calles e eles podem fazer tudo. E Lula sabe disso tudo. Então, Lula, o que tem feito? Primeiro, a campanha é uma frente ampla que congregou 10 partidos para disputar as eleições. Depois de la vitória, ampliou em mais 4 partidos, incluso um partido que apoiou Bolsonaro. Há um partido que hoje tem 3 ministérios em governo Lula que estuvo com Bolsonaro. Chama-se Partido União Brasil, que tem suas origens em la ditadura, em anos 70, no partido de la ditadura de 64. Então, Lula, em lunes, depois de os atos terroristas em dia domingo, fez uma reunião com os 27 governadores do Brasil, onde também estavam os ministros da Suprema Corte e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Depois da reunião, onde queda a Praça de los Três Poderes, ele caminhou por la praça com todos os governadores, com todos os deputados, hacia a sede da Suprema Corte. Então, são atos simbólicos que congregam no estabelecimento do Brasil. A grande tarefa, agora, cabe à esquerda brasileira, para efetivar as reformas como reforma agrária. Acá em Brasil, falar de reforma agrária em um país tamanho de um continente é algo de comunista. Acá não se pode falar em reforma agrária. Os terratenientes não aceitam discutir como Bolívia, recentemente com Evo, como os Estados Unidos, no século XIX, como a Europa e há muito tempo. Acá em Brasil, hasta hoje, não tivemos a reforma agrária. Os terratenientes acá, junto com Bolsonaro, avançaram e destruíram a mata, a floresta amazônica, de maneira como nunca nós outros teríamos tido. Os pueblos originários sofreram todos os crimes, tudo em busca de terra, para acumular mais terra. Eles creiam e ainda creem que o Brasil tem que ser um grande latifúndio, uma área onde só eles podem. Então, esta é uma grande tarefa que cabe aos trabalhadores do campo e da cidade construir a força necessária, ter a força necessária para pressionar o governo. O ministro de Desenvolvimento Agrário do governo do presidente Lula é um parlamentar que tem ligações com a luta de los trabalhadores. O ministro Paulo Teixeira, ele tem origens na luta de los trabalhadores, sempre, desde a juventude. Pero para ele ter força, precisa que o povo do campo de la ciudad esteja nas calles defendendo a reforma agrária. E assim as demais lutas.
a educação, a reforma universitária cá em Brasil, nós outros temos que fazer na reforma. Para você ter uma ideia, quando Lula foi presidente pela primeira vez em 2003, o Brasil tinha cerca de 4 milhões de jovens em las universidades. Hoje, quando Lula saiu em 2010, 2011, quando o presidente Dilma assumiu, tinha 11 milhões. Ele mais que 200% de jovens ingressaram, e a grande maioria, filhos de los trabalhadores, tanto do campo como de la ciudad. Pero, deste número de los estudantes em la universidade, quando Lula entrou, 70% era de las universidades públicas e 30% de las universidades privadas. Hoje, 70% é de las universidades privadas e 30% de las universidades públicas. Então, temos que fazer uma reforma universitária no Brasil. A reforma urbana, a cidade onde eu vivo, por exemplo, acá há cerca de 5 famílias que são dueñas de la ciudad. Tem milhares de prédios, de apartamentos, enquanto há cerca de 200 milhas de famílias que não têm onde viver. Brasília é uma cidade onde a desigualdade social é mais aprofundada no Brasil. Acá há maior renda per capita e a grande pobreza na capital do Brasil. Então, eu creio que Lula necessita de apoio de los trabalhadores, de la juventude, de las mulheres. Há uma grande fragilidade, tanto pela ausência do trabalho contínuo, de formação, de organização, de la luta política, como nós outros falamos, de la batalha de las ideias. Não é à toa que a extrema-direita cresceu, porque eles trouxeram o obscurantismo, o fundamentalismo e a meritocracia, que acá tem muita força, e conseguiram fazer com que setores de los trabalhadores se deixassem enganar por eles. E nós outros temos que fazer esta disputa de las ideias, fazer com que os trabalhadores compreendam a necessidade da unidade, da organização, e também temos outro problema que eu miro acá em nossa realidade. É uma disputa que, de lado, há muitas liderazgos novas que surgiram depois do primeiro governo do presidente Lula, que têm uma política voltada hacia o movimento identitários, as lutas identitárias pós-modernas, que não compreendem a luta contra os terratenientes, contra o império, contra a burguesia. Eles acham que solamente a busca de empoderamento das mulheres, de los LGBTs, de los negros, de los pueblos originários, basta. Não há o enfrentamento com o grande capital. E esta divisão interessa aos inimigos. Isso, incluso, sustenta o Bolsonaro. Além disso, há, do outro lado, setores da esquerda que são muito sectários, que não compreendem, por exemplo, a necessidade do presidente Lula a ser a grande frente ampla para derrotar o fascismo acá em Brasil. Então, nossas tarefas são muitas. E o presidente Lula, eu creio que ele tem consciência disso tudo. Ele não pode errar. Ele mesmo abra que ele não pode errar. Porque se nós outros errarmos acá em Brasil, o risco de vivermos uma nova realidade, como foi em 1930 na Alemanha, na Europa, não é difícil, porque o Brasil tem que impedir que a extrema-direita de nossa América volva ao poder, também nos Estados Unidos. Não o Biden, que também é outro inimigo de los pueblos, seja Biden, seja os republicanos ou os demócratas, são todos inimigos de los pueblos. Mas o pueblo de los Estados Unidos da América tem também que dar sua contribuição em la luta contra a burguesia, contra o império. Pero Brasil hoje
tem uma responsabilidade muito grande em esta luta. Ele é o fortalecimento de la CELAC, ele é o fortalecimento de UNASUR, ele é o fortalecimento de la amistad e de la solidariedade entre nossos pueblos de la América Latina e Caribe. Então, eu creio que o presidente Lula tem clareza de isso. Então, pero a grande tarefa para garantizar as conquistas necessárias de los trabalhadores, de la ciudad, del campo, cabe fundamentalmente a los próprios trabalhadores, que têm a necessidade de adquirir sua consciência de classe, de garantizar sua unidade e sua organização para ocupar as calles, pressionar o parlamento. E só para fechar acá, hoje, o novo parlamento no Brasil empieza dia 1º de fevereiro. Lula está trabalhando com o parlamento que era a mesma base do Bolsonaro. O eleito em 3 de outubro de 2022 empezará solamente em 1º de fevereiro. E terá figuras criminais, como o Sérgio Moro, que foi o chefe de Lava Jato, que foi as ações de la CIA, que encarcerou Lula, que esse grande dano em nossa economia será senador no Brasil. E como outro, como o vice-presidente de Bolsonaro, general Mourão. Então, há um grupo de fascistas que serão parlamentares, estarão no parlamento fazendo a luta dura, cruel, contra o governo Lula. E o presidente Lula precisa que o povo esteja a seu lado, defendendo seu governo e fazendo que siga a direção de la satisfação de las necessidades do povo brasileiro. Recuerda que puedes ver Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular, por esta señal de Tele1. Tele1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador, todos los viernes a las 3 de la tarde, con repetición los miércoles a las 9 de la noche, por esta señal de Tele1 en todas las cableras y en televisión abierta. Muy claro lo que mencionas, porque también, bueno, teníamos una pregunta referente a este papel que debe jugar el pueblo brasileño, ¿verdad? Los pobres, los sin tierra, la clase trabajadora en general, pero ya lo has mencionado claramente, y el papel que juegan, digamos, los partidos de izquierda en Brasil. Hay posibilidad de que los espacios para que estos sectores organizados puedan encontrarse y coincidir en algunas cosas, por lo menos en una agenda general, para lograr que este nuevo gobierno de Lula pueda concluir, ¿verdad? Porque uno desde afuera, de acá, desde Costa Rica, uno puede pensar que si esto se ha dado iniciando el gobierno de los primeros días del gobierno de Lula, uno se imagina lo peor en los siguientes meses o años. Entonces hay espacios, se abren espacios en Brasil para que todos estos sectores organizados logren empezar a tratar de construir o coincidir en esa agenda que permita avanzar al gobierno de Lula. Caro Martins, creio que sim. O pueblo e os movimentos organizados, os partidos, têm consciência de isto. O programa do governo do presidente Lula tem as reformas necessárias diante do quadro que nós outros vivemos na atualidade. Por exemplo, a hambre, a miséria acá no Brasil é algo que é assustador. O presidente Lula mesmo sempre habla que como entender, como permitir que um país que é o maior produtor, um dos maiores produtores de grãos, de cereais, de proteína do mundo, tenha cerca de 30 milhões de pessoas que não têm nada para comer. Incluso
vivem pegando o resto de la basura para poder se alimentar. Isso é um programa que o presidente Lula tem e que o povo tem e que nós outros temos a consciência de fazer o câmbio, acabar com a hambre, acabar com a miséria, criar as condições para que, como hecho durante o governo passado, do presidente Lula, de lá presidente Dilma Rousseff, sacar o Brasil do mapa de la hambre do mundo. Segundo, criar instrumentos jurídicos e políticos que permitam que os trabalhadores e o povo puedan participar de las decisões do governo. Quando foi dado o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, uma das primeiras decisões do golpista Michel Temer, e depois aprofundizada pelo fascista Bolsonaro, foi retirar, sacar de la legislação brasileira os instrumentos que permitiam, que possibilitam o povo participar de la tomada de decisões em las amplas áreas de la política brasileira, de la agricultura, de la educação, de la saúde, de la cultura, e assim por diante. O presidente Lula empezará a ter hecho isto, todo o processo de mobilização para criar as condições que tenha instrumentos novamente para o povo estar intervindo e participando da tomada de decisões do governo, que permita ser os câmbios e os ajustes e atender às necessidades da população brasileira. Terceiro ponto, o presidente Lula destaca a necessidade do crescimento econômico, de la produtividade. Em el campo pero os terratenentes, há uma lei acá em Brasil denominada Lei Candir, que toda a produção que saia do Brasil para exportação in natura, que não tenha nenhum tipo de industrialização, seja isento de pagar imposto. Então, os terratenentes que enviam ao mundo a proteína e os cereais não pagam imposto. Esta é uma questão que terá que cambiar para que entre recursos da grande produção agropecuária em el Brasil para o Estado brasileiro poder ser o investimento necessário em la produção. Este debate também há para que pueda ocorrer esta reestruturação. Um quarto ponto, a questão fiscales, o pago de los impuestos. Acá em Brasil, dos trabalhadores que ganham cerca de $100, $150, empezam a pagar impostos. Cerca de 12% de $150 são tributos que quedam com o Estado. O presidente Lula se comprometeu em cambiar isto para chegar a $1.000, solamente acima de $1.000 empezar a pagar tributos ao Estado. A reforma tributária, ele tem este compromisso. Pero as outras lutas, como a educação, também reestruturar as universidades, empezar novamente a política habitacional por la vivienda, criar condições que os trabalhadores que não têm vivienda possam ter. Também há outro compromisso em esta área. A política culturais de reinvestir para que os artistas, os autores, as películas, a arte general pueda novamente florescer em nosso país, porque durante o governo Temer e Bolsonaro, eles sacaram toda a política cultural em el Brasil. Incluso não tinha mais Ministério da Cultura em nosso país.
Lula já empezou, reestruturou e empieza novamente a ser uma política cultural. Pero as questões estruturais, como a reforma agrária, é uma luta que nós outros temos que travar em las calles, em lo campo, dentro do governo, dentro do parlamento. Essa será uma luta estruturante e muito dura que temos que travar. No cabe duda que el papel, el ejemplo que pueda dar el pueblo brasileño y que significa para América, para nuestra América, los avances positivos que se logren dar desde Brasil va a ser tener una gran incidencia en toda nuestra América, en todos nuestros pueblos. Y esos son los ejemplos que los Estados Unidos trata de constantemente de bloquear y de impedir que se desarrollen. Por eso los ataques permanentes a Cuba, los ataques permanentes a Nicaragua, los ataques permanentes a Venezuela y los golpes de Estado en Bolivia, en Honduras, en Paraguay, etcétera, etcétera. Ese impedir que Brasil logre estabilizar un proceso de desarrollo auténticamente popular, es un trabajo que Estados Unidos no va a dejar de hacer, porque eso significaría que ese ejemplo se reproduzca en los demás pueblos de nuestra América, por lo que significa Brasil. Companheiro Martim, quero resgatar, para te contestar, os hechos em 8 de janeiro, acá em Brasília. A ação de 8 de janeiro, ela foi pensada, organizada por agentes da extrema-direita estadunidense. A CIA, o grupo de Steve Bannon, estuvieron por detrás de esta ação. A prata que eles tiveram e utilizaram veio de fora e também de acá, de los terratenientes, de setores financistas, e justamente pelo papel que o Brasil ruga em este contexto internacional. O presidente Lula tem claro, incluso teve influências fundamentais na criação de los BRICS. Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. E los BRICS, com o ingresso de Argentina, que já pediu, Nicarágua e outros países que estão solicitando o ingresso em los BRICS, solamente os 5 têm um PIB maior, um produto, uma riqueza maior do que os G7. Então, com a Arábia Saudita, com Nicarágua, com a Argentina e outros países, que o Paquistão parece-me que também querem, ou Indonésia, não me recordo, mas há um grupo de países, Nicarágua, Argentina e Arábia Saudita, que querem entrar em los BRICS e alguns outros. A riqueza será muito maior. E o presidente Lula empezou em 2003, 2004, a discussão sobre os BRICS, e agora se retomará. E o fortalecimento de los BRICS significará a derrota do Império do Norte, de los Estados Unidos da América. E eles sabem disto. E por isso eles tudo harão para que a política internacional do presidente Lula não seja levada adelante. E Lula tem claro isto. E a unidade do pueblo, de los pueblos de nuestra América, hace parte do fortalecimento de los BRICS. A relação econômica que Brasil, Nicarágua e muitos outros países acá têm com os chinos, é prueba de isto. Os chinos têm acá um trabalho muito grande em relações comerciais e respeitosas
Os chinos não chegam com os tanques, com os marines para invadir os pueblos. Eles chegam com plata e hacen os acordos comerciais e estão avançando. É muito diferente de los yankees, que chegam com as armas, com as redes sociais e impõem suas mentiras como fossem as verdades e que os governos e os pueblos, como hacen agora em Peru, onde estarão instalando bases militares, ou como se habla, como hacen em Nicarágua, Nicarágua em Costa Rica, como tentam hacer em Nicarágua, que em 2021, se não fosse o governo descobrir um novo intento, teria milhares de mercenários prontos para fazer um novo ataque contra o governo de Daniel Ortega e Murilo Rosário. Então, a construção deste mundo multipolar, em que a soberania e a determinação e o respeito a cada pueblo ser garantizada, o presidente Lula terá grande papel em esta ação, como ele sempre teve, e a Constituição brasileira, a cada do Brasil, nossa lei maior, tem isto claro, em respeito à soberania de todos os pueblos. Certamente, haverá certas contradições, porque o governo do Brasil é muito amplo, mas o presidente Lula tem claro a sua tarefa em garantizar o fortalecimento dos BRICS e também avançar no projeto de nossa América, de la gran pátria, o sonho de Bolívar, e que nós outros acá, onde eu milito, o Comitê Antiimperialista General Abreu e Lima. É uma articulação que tem 4 eixos. 1, a luta contra as agressões imperiais de los Estados Unidos da América. 2, o internacionalismo, a defesa e de la luta de los pueblos. Temos hecho manifestações em las calles, hechos notas, em solidariedade ao povo de Guatemala, ao povo de Nicarágua, diante das agressões que o governo tem sofrido, ao povo de Cuba, de Haiti, o companheiro de Venezuela. Nós outros acá estivemos junto com o corpo diplomático de la Embajada da República Bolivariana de Venezuela todo este tempo. O Bolsonaro chegou a proibi-los, tentou sacá-los do Brasil, pero um parlamentar que hoje é ministro de la comunicação, Paulo Pimenta, conseguiu um habeas corpus da justiça diante da pandemia, eles quedaram no Brasil, pero não poderiam sair da embajada porque a polícia reconhecia o golpista Guaidó, que tinha cá uma embajadora fake. Então, nós outros do Comitê Abreu e Lima hicimos incluso a seguridade da embajada durante um largo período. E assim com os demais pueblos. E o comitê homenageia Abreu e Lima, General Abreu e Lima, que foi um brasileiro, que seu padre foi um revolucionário em 1817, que foi fuzilado pelo Império, e que seu filho, então, com 17 anos, acompanhou tudo, e saiu do Brasil, foi aos Estados Unidos, e enviou uma missiva, uma carta a Simão Bolívar, que lhe contestou. E ele seguiu para a Venezuela, onde estuve responsável, encarregado pelo Correio del Orinoco, periódico que Bolívar andava com na maquininha, na imprensa, onde chegava a Batalha de La Ideia. E Gabriel não, então, Abreu e Lima esteve junto com Bolívar sendo esse trabalho, e quedou sendo seu general. Na Batalha de Carabobo, Abreu e Lima, um brasileiro, estava junto com Bolívar na grande vitória da Revolução do Libertador. E depois voltou hacia Brasil, depois da morte de Bolívar, e quedou em sua terra. Ele vivia em Pernambuco, era um médico, escritor, e incluso esse um livro, em 1850,
com o título El Socialismo, e nunca tinha lido nada sobre o marxismo ou sobre o socialismo. Então, se nós outros homenageamos este internacionalista brasileiro, Abreu Lima, e assim buscamos a ser que os militantes de los partidos, o PT, la UP, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, o Partido da Causa Obreira, o Partido da Refundação Comunista, o Partido Socialismo e Liberdade, os movimentos do campo e da cidade, os sindicatos de los obreiros, de los trabalhadores de los serviço público e a militância de la juventude e las mulheres se unam dentro do comitê para ser esta peleia contra os crimes do império em busca de nossa unidade e de no fortalecimento de la amistade entre os povos. E é isso que temos feito, né, ao longo deste tempo. O comitê tem há 5 anos, este ano 2023, 5 anos solamente, e é isso. Creemos que o presidente Lula tem esta compreensão da necessidade da unidade das forças populares, das forças incluso revolucionárias, porque nós outros não podemos perder nossa história, como você hablava de la luta de Juan Rafael Moura, que conseguiu unir os pueblos desta vasta região que empieza o Panamá e vai hasta México contra os criminosos de los Yankees. E assim temos nossa tarefa, né, acá no Brasil, em fazer construir a unidade e enfrentar a extrema-direita fascista, nazi-fascista acá no Brasil, que está em todo o mundo com seus crimes, tentando volver ao poder e sacar nossas conquistas, destruir nossas conquistas, trazer a guerra, né? Então, como aprovado o encontro de La CELAC, o primeiro encontro, quando foi fundado acá, é na região de paz. E isto buscamos a ser e combateremos com toda a força os criminais fascistas e os crimes do império. Estamos llegando lamentablemente ya al final de nuestro programa, estamos ya finalizando. Quiero agradecerte tu intervención, agradecer que aceptaras nuestra invitación para estar con nosotros aquí en Costa Rica en esta entrevista y que los costarricenses quienes nos están viendo en sus hogares o por las redes sociales tengan una versión más, una versión diferente de lo que leemos en los periódicos o vemos en las televisoras y que puedan hacerse un criterio de lo que está ocurriendo. Agradecemos mucho su sintonía y nos reencontraremos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Y recuerden, este programa puedes verlo en repetición por Tele1 el próximo miércoles a las 9 de la noche, pero también en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Ecos del 56 TV o de Periódico Libertad, pueden ver este programa en cualquier momento en donde esté y compártanlo para conocer, para que otros conozcan también lo que está ocurriendo en Brasil y en nuestra América. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos y nos reencontramos el próximo viernes.